Estamos aqui mais uma vez com 2 dedos de mercado, eu e o meu querido sócio Marcelo Mack, o nosso convidado Sérgio Fornari. Olá. Um grande jornalista que passou pro audiovisual, hoje tem uma empresa, a RM12. Sempre ele está do outro lado da mesa, cortando, editando e vendo as conversas. Hoje está aqui pela primeira vez. Primeira vez. Estou Sérgio. desvirginando o podcast. O podcast, assim que é bom, né? Essa parte dá pra cortar, Nunca mais então esqueci. tá tudo bem. Vamos lá. Me diz uma coisa, Sérgio Fornari. Você já ouviu falar de patrocínio? A gente tem um. Caraca. Esse é o nosso patrocínio, Energy Shot. Inclusive tomei hoje. É muito bom. E se eu não tivesse tomado, eu acho que eu não teria Você não teria levantado. Tomei Então, hoje de manhã. não preciso falar nada. Muita força, muita energia do Dr. Guaraná. Todos os produtos usados são naturais e vêm da Amazônia. Se você quiser conhecer, só clicar lá energyshot.com.br. Esse é mais um para você acordar amanhã, que você vai precisar. Já acabou. Já acabei um? Eu tomei com café. Então você imagina a bomba que eu tomei. Eu fui no O coração no tá top. batendo torto. Tô na esquerda, tá até agora. Sérgio, vamos lá. Me diz uma coisa. Como que você entrou no ramo do audiovisual? O que você tem aí que te fez despertar para isso? Conta pra gente. Caraca. Bom, era uma vez, né? Vou começar com... Eu comecei, na verdade, oficialmente com audiovisual há 14 anos. Mas, desde os 7 anos de idade, eu pegava Panasonic AC9000, que é uma câmera gigante. Quem conhece, conhece. VHS, eu fazia vídeo com os Playmobiles. Que legal. E aí eu Sério? apresentava jornal também com meu irmão e tal. E isso tudo escondido da minha mãe. Então eu tinha das 3 horas da tarde até as 6 para fazer, porque minha mãe estava trabalhando, então eu podia fazer nesse horário. E aí depois eu tinha que guardar tudo. E o pior eu só podia usar uma VHS, que era uma VHS que tinha lá em casa. Então eu sempre perdia meus programas. Então não tinha como, não tinha nuvem. Não cara. tinha nuvem naquela época. Feliz a geração que tem a nuvem para guardar as coisas. Mas, e aí foi isso. Mas eu fiz carreira, eu tenho 14 anos no audiovisual e tenho mais ou menos, eles se encontram em algum momento, eles se cruzam, mas eu tenho ali 14 anos no corporativo, então eles se cruzam ali mais ou menos uns 2, 3 anos. E na minha formação, eu sou formado em jornalismo, mas eu nunca fui jornalista. Nunca atuou. Nunca atuei como jornalista, nunca quis atuar como jornalista. Não me apetava. Quero ser jornalista, quero ficar atrás não quero ser o William Bonner, não quero ser nada disso. É que eu queria fazer rádio e TV, só que a empresa que eu trabalhava só pagava a faculdade de jornalismo. Entendi. Então eu falei, mais próximo do que eu quero é o jornalismo. Então, fui lá, fiz jornalismo, feliz pra caramba, gostei pra caramba. E no último ano de faculdade, fiquei puto, porque aí agora não precisa mais de diploma pra ser jornalista. Você então, pegou no último ano. Tipo, não vou usar pra nada meu diploma, né? Aí eu, trabalhando na empresa que eu trabalhava, comecei a fazer uma pós-graduação em gestão de projeto. Tudo a ver com minha atuação de jornalista, né? E aí sou formado numa pós-graduação em company na FGV, gestão de projeto. E a minha carreira foi dentro da gestão de projeto. Só que eu sempre tive essa veia artística, foto, vídeo, sempre gostei disso. E aí, em um determinado tempo da vida, eu trabalhava como PMO num dos grandes bancos. Não vou falar qual, porque eu acho que eu acho que, né, não estamos aqui Reservar? vamos reservar. Mas é um que faz um negócio assim. E aí, em determinado momento, eu decidi empreender. Então, comecei a produtora audiovisual e continuei no mundo do corporativo. É isso eu consegui segurar por 1 ano e meio. E aí, foi onde eu comecei a perder mais saúde, né? Porque eu trabalhava no corporativo de manhã e trabalhava no audiovisual à noite. E audiovisual só à noite, né? Virava à noite. Eu gravava à noite. Aí às vezes dava um migué pro chefe, falava assim, eu vou ter que tirar um documento.
e tava lá gravando. Mas enfim, né? Vidas do corporativo. É isso que acontece. E aí nessa eu comecei, e meu primeiro cliente foi uma empresa grande, que foi a empresa que eu trabalhei durante 13 anos. Legal. Qual é essa empresa? É Porto Seguro. Porto Seguro. Não posso falar, eu acho que não tem problema. Não tem nada contra. Hoje é minha cliente. Então é né? a Porto Seguro, sua cliente. É a minha cliente. E aí, nesse interim, comecei a trabalhar com vários tipos de projetos. Então, mas como meu final de carreira corporativa foi gestão de projetos, mas eu tinha uma veia muito ligada ao educacional. Então, eu enviesei a minha entrada no audiovisual dentro da educação corporativa. E aí fui ali onde eu fui desenvolvendo, fiz trabalho para Banco Pan, fiz trabalho para Hospital Albert Einstein, para o Lefort, para Porto Seguro, fiz trabalho para Claro, fiz vários trabalhos dentro do corporativo, audiovisual, institucional e educacional. Entendi. Então lá dentro dessa gama que você atuou, qual que você acha que assim hoje que é mais interessante para uma empresa que quer começar dentro do audiovisual, que quer ter uma expansão dentro hoje das mídias digitais, de tudo que você já fez, aonde que seria interessante essa empresa começar o trabalho dela com seus anos de experiência? Mas a empresa ou uma pessoa? A empresa. Tipo, eu tenho uma empresa e eu quero começar a fazer trabalhos audiovisuais. Isso, eu quero começar a aparecer na mídia, porque a gente sabe bom, hoje que tudo vai se tornar mídia. Entendi. Hoje, daqui a 10 anos, quem não tiver na mídia vai estar morto. Não importa se vai ser um mercadinho da esquina ou se vai ser... Acho que menos. Já tá morrendo. Já tá morrendo. Se você tem um mercadinho da esquina que vende pão para um prédio, só que você não tiver na mídia, se não tiver mostrando, você vai... O Oxi te pega. Exatamente. Então, para uma empresa ou para um microempresário que está pensando em começar, onde você falaria para ele, olha, aqui é um caminho que eu vi e dá resultado? Cara, eu acho que a gente está numa época também meio maker. Ok. Então, assim, uma era maker. Eu acho que depende da capacidade da pessoa, capacidade produtiva e financeira. Porque pode ser um mercadinho que tem até uma boa rentabilidade e tem uma visão de crescimento. Então, essa pessoa, essa empresa, ela precisa impulsionar de uma forma, contratar um profissional, um story maker, uma pessoa que tenha conhecimento em produzir conteúdo, um social media para fazer uma estratégia de conteúdo, e aí você vai fazendo isso. Agora, se é uma empresa, uma clínica médica, um médico, na verdade, tem um consultório, um corretor de imobiliário, um corretor de imóveis, um advogado solo, cara, pega o celular, vai fazer. Puta, mas eu não sei fazer, porque é meio clichê, sabe, faça, vai fazendo. O simples bem feito. Se você começar a pegar o simples bem feito, vai lá, eu não tenho um celular bom, então se a sua prioridade é ter um celular bom para gravar, então faça um esforço e vê ali como você viabiliza isso. Mas você não precisa de um iPhone para gravar, mas você não precisa de um Galaxy de última geração para gravar. Eu sou a favor do Xiaomi. Não, eu tô dizendo assim, você não precisa ter um baita celular para gravar. Redmi. Você precisa ter um celular que entregue uma boa qualidade. Porque venhamos e convenhamos, é uma porcaria consumir conteúdo ruim. Sim. Mal gravado, com áudio com som horrível. Então assim, vai buscar um conhecimento básico na internet, que está disperso na internet, que é simples, é gratuito. Tenta fazer o máximo da qualidade que você pode entregar. E seja autocrítico. E aí você vai fazer. Então assim, eu acho que na mídia, uma empresa pequena ou empresa que quer começar a se mostrar, cara, começa a fazer conteúdo de repente aleatório. Eu acho que é o fazer, sair fazendo, ajuda mais do que ficar planejando. Porque se você eu quero fazer um conteúdo, faz. Mas eu vou falar sobre o quê? Não sei.
Fala sobre o seu dia. Fala sobre uma experiência que você teve hoje com um cliente. Fala sobre qualquer... Vai conectando. Essa é uma estratégia. Porque também tem um outro ponto, né? Planeja. Eu acho que eu vou fazer 10 posts por semana, sendo que tal... Cara, não vai. E, cara, é como qualquer coisa na vida. Você quer emagrecer? Você tem que ir constantemente na academia. Você quer guardar dinheiro? Você tem que ser uma pessoa regrada para guardar dinheiro, despriorizar outras coisas e priorizar outra coisa. Você quer, sei lá, comer bem? Você vai deixar de comer McDonald's. E você quer ser um cara socialmente, né, mediadicamente, nas redes sociais conhecido, ter uma autoridade e tal, cara, então você vai exigir uma disciplina sua de postagem. Eu já tive clientes que falam, não, eu quero ser conhecido, criar autoridade. Eu falei, cara, você tem que fazer isso, fazer tantos stories, fazer tantos posts. Ah, dá trabalho pra cacete. Então, mano, você não vai conseguir. Ao contrário de outras pessoas que eu vejo que, assim, as pessoas não têm uma agenda fácil e elas tiram lugar, assim, no carro, às vezes na cozinha, no momento ali... que tá, de repente, lá um médico no consultório, entre uma consulta, gente, lembrou de um conteúdo para postar. Aí você vai evoluindo. Evolui para uma questão mais planejada, pensando no seu público. Você vai conhecer seu público, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, de você conseguir, primeiro, saber quanto você tem para gastar, que é uma pergunta, Sérgio, quero montar um estúdio. Me ajuda? Ajudo. Quanto você tem para gastar? Não sei. Que estúdio você quer montar? Eu quero montar tal estúdio. Quero fazer... Cara, você precisa saber quanto você tem para gastar, porque tem vários tipos de câmera. Então, assim, saiba quanto você pode gastar, quanto você pode fazer de conteúdo e se você está disposto a fazer isso. Se você está realmente disposto a fazer isso. Você vai frustrar, vai ter hate, vai ter um monte de gente. E é isso. Então, eu acho que é nessa linha de raciocínio que eu acho que tem que seguir para começar a produzir conteúdo audiovisual, seja, como fala, autonomamente. De forma autônoma. De forma autônoma. Boa, perfeito. De forma autônoma ou você contratar alguém. Mas na sua carreira, você não fez isso. Sua atividade está totalmente na retaguarda, é isso. Behind scenes, total. Tá certo? Total. O que você faz está atrás. Ou seja, as pessoas que decidem enfrentar esse caminho e aparecer e criar a própria imagem e vender o próprio produto e tudo mais e tal, em que momento que as pessoas precisam do Sérgio? Elas precisam do Sérgio em algum momento na carreira dela? Sim, eu acho que as pessoas precisam... Acho que se a gente pensar na imagem da pessoa ou na produção de conteúdo como uma empresa, como um negócio, é como qualquer negócio. A partir do momento que você deixa de crescer porque você não tem mais tempo, nosso tempo é limitado. A gente dorme 8 horas, trabalha ali durante 10 horas e aí sobra um tempinho, mais ou menos, ali para fazer academia, para fazer... Que fica no trânsito de São Paulo. É isso que eu ia falar. Se você mora em São Paulo, é trânsito. 4 horas do seu dia é ou trânsito. se você fala, vou pegar uma academia aqui enquanto eu tô no trânsito, ou antes do trânsito, enfim. Né? Então, você tem um tempo limitado então, aí você começa a vender seu tempo, né? Você troca, então, cara, em vez de eu ficar editando, que quem edita sabe quanto dá o trabalho, em vez de eu ficar 3 horas editando conteúdo, eu vou pagar o Sérgio aqui para editar o conteúdo. E essas 3 horas eu estou fechando negócios, eu estou fechando parcerias, eu estou buscando. Então, eu acho que o racional é, a partir do momento que você começa a perder a oportunidade, ou você estagna ali, você precisa de uma equipe. Você vê isso em alguns exemplos, posso estar equivocado em detalhes, mas assim, o Whindersson Nunes bombou dele gravando com uma GoPro na casa dele e ele editando conteúdo. A partir do momento que ele virou o ícone nas redes e no stand-up, ele tem uma equipe. E não é uma equipe só de audiovisual.
ele tem uma equipe de social media, ele tem uma equipe de marketing, ele tem uma equipe de merchandising, ele tem uma equipe de brand, ele tem uma equipe de uma série de áreas que ajudam ele. E o que ele faz hoje? Cara, cuida da saúde dele, faz os scripts dele que ele tem que fazer, inclusive ele tem equipe para isso, mas ele faz isso para poder aumentar o tempo de produção dele. Então, eu acho que é nesse sentido. Eu acho que a partir do momento que você começa a perder negócio e você deixa de crescer, eu acho que está na hora de você começar a expandir e contratar um amendoinzinho ali para ajudar você a trabalhar. Certo. E uma empresa, em que momento que ela começa a utilizar esse serviço? A gente está falando aqui de carreiras individuais, de profissionais liberais, de pessoas que querem aparecer com o seu próprio negócio. E uma empresa, como que ela utiliza isso? Eu dividiria em partes, porque eu acho que cada empresa tem uma diferença. Grandes empresas hoje, por exemplo, algumas estão preferindo fazer os seus próprios projetos audiovisuais. Então, tem estúdio próprio, internamente, tem equipe própria, porque você ganha velocidade, você perde em qualidade em alguns certos momentos, né, em atualização de modernização de conteúdo e tal. Porque um funcionário, ele não vai ficar, deixa eu ver quais são as maiores tendências. Um profissional liberal, um profissional de mercado, melhor dizendo, ele vai querer ver qual que é o que está acontecendo no mercado para poder trazer, né, e ser inovador. A maioria dos funcionários não fazem isso. A maioria, um ou outro pode fazer. Mas as empresas, elas começam a terceirizar porque elas precisam executar coisas que elas não têm expertise. Então, grandes empresas fazem assim. Pequenas, médias empresas, eu acho que elas precisam contratar, porque elas não conseguem pagar um fixo para uma pessoa dessa, equipar uma estrutura dessa, então elas não conseguem bancar uma estrutura dessa, fixa, mas elas têm uma demanda, seja recorrente ou seja uma demanda esporádica, mas elas têm uma certa demanda. E aí entender, ele saiu desse modelo que eu estava falando do maker, né? Então, o funcionário lá, o dono fazendo com um iPhone, com um celular, qualquer tal, fazendo um store, fazendo alguma coisa, e ele falou, bom, acho que tenho que dar uma cara melhor aqui pro meu negócio. E aí ele vai lá e contrata um videomaker, ou contrata uma agência, ou contrata uma produtora para fazer as coisas dele. E aqui também tem a visão dele, né? A visão do empreendedor de falar, preciso treinar meus funcionários, preciso criar conteúdo institucional, preciso criar conteúdo viral e tal. E aí ele entra nisso aqui. Agora, o profissional pequeno, dono de padaria normal, né? Não estou falando uma padaria grande que nem a gente tem em São Paulo em alguns casos. Mas padaria, mercadinho, consultório, escritório de advocacia, contabilidade, essas caras assim. Eu acho que ainda assim entra naquela outra questão de o cara entendeu que sozinho ele não consegue criar esses conteúdos todos. Ele tem muita vontade, ele tem muita disciplina para produzir, só que o pós-produção é muito complicado. A maioria dos produtores de conteúdos, eles começam a terceirizar na edição. Certo, na edição. Porque a edição dá trabalho. Dá muito trabalho. E eu aconselho começar pela edição. Você pode dar um exemplo de trabalho de edição? O que é edição complicada? Não, a edição por exemplo, você vai lá e grava um conteúdo para vários stories. Você grava uma série de stories. Tá. Só que você tem que passar isso, vai editar no celular, você vai passar no CapCut da vida ali e tal, vai ter que colocar legenda, vai ter que fazer uma arrumadinha. Eu quero deixar esse story mais interessante. Fazer isso no CapCut é um nível que você tem que aprender, você vai ter que gastar um tempo aprendendo, você vai ter que gastar um tempo fazendo, Então, cara, chama um carinha aqui, um carinha lá, geração X da vida, Z, né? Em 5 minutos ele faz aquilo que você demorou 2 horas. Geração Z da vida. Como é, tio? Sai um vídeo ali pronto, cheio de meme, cheio de coisa. Ou se é um pouco mais complexo, ele leva para uma estação ali, para um Premiere, para um computador e tal.
que é um software mais profissional que vai trabalhar lá. Mas é fazer essa pós. Então, ele edita esse conteúdo juntando com outros conteúdos, com inserts e tal, para enriquecer o material. E aí passa o material. E aí, acredito que aí essa pessoa começa a produzir conteúdo assim. Então, ela começa editando, só que ela percebe que ela não consegue editar mais, ela não consegue criar mais conteúdo, ela não consegue evoluir os conteúdos dela, então chama um carinha, uma pessoa lá para poder fazer a coisa toda. E hoje, assim, quando você olha para o mercado digital e para grandes empresas, o que você avalia para saber se uma empresa tá boa ou não? Quando você chega, é contratado para dar uma consultoria, o que você olha e fala, olha, dentro disso daqui a gente vai conseguir comunicar. E o principal, porque tudo numa empresa, quando ela contrata, ela quer ter retorno financeiro no final. Como que isso vai agregar, como que isso vai aumentar para ela um lucro no final do ano? Polêmicas. Assim que é bom. Deixa eu já anotar aqui. Já anota o corte. O corte. Anota o corte. Já anota o corte. Que eu vou falar. Vou falar uma coisa que vai dividir pessoas. Certeza. A cliente não sabe o que quer. Por quê? A maioria dos clientes não sabe o que quer. Quero fazer um vídeo. Isso. Cara, não sabe o que quer. Aí você chega para um cliente e fala assim, o que você quer fazer? Aí, vamos dividir algumas áreas, né? Área corporativa, publicidade. O cliente fala assim, eu quero uma publicidade. Publicidade é uma área muito mais evoluída nesse sentido de ROI do que o corporativo, o intro, né? O interno. Porque eles têm métricas, eles têm, eu estou investindo 2, 3, 4 milhões. Hoje a publicidade está bem mais Enxuta. por causa das redes sociais. Eu já fiz publicidade com orçamento de 20 mil reais. Já fiz publicidade com orçamento de 200 mil reais. E eles falam, mas é bem menor. Não, uma puta publicidade, participei. Não fui o diretor, eu fiz parte da produção executiva. Mas você fala, isso aqui era uma publicidade para 2 milhões pelo menos. Então assim, e não uma equipe de 50 pessoas. Meu Deus. Então assim, 200 mil reais não é nada. Né? Tipo, é dinheiro que você rasga rápido. Se quebrar uma câmera sem querer, vai chorar um ano. Não, você tem que ter parceiros para conseguir chegar num valor desse. Sim. Mas assim, voltando. Então, publicidade é uma área que, teoricamente, ou na maioria das vezes, ela consegue... Porque tem várias estratégias, mas ela consegue se como fala? Remunerar. Não remunerar, mas mostrar o valor de retorno, né? Mostrar que assim, investimos 2 milhões, aqui, mas as vendas, a linha das vendas aqui, olha só, os estoques, ele consegue, de alguma forma, as métricas existem. No corporativo, é assim, preciso fazer um institucional. Pra quê? Porque é um produto novo que a gente vai lançar. Tá, o que você espera com isso? Eu quero comunicar. Óbvio que você quer comunicar. Comunicar o quê? E aí entra o trabalho de Aí você tem que sair. É a diferença de um videomaker, um produtor audiovisual e um consultor. Você tem que ser consultivo. Então, o que é ser consultivo? Cara, mas olha só. Como é que você vai saber que isso aqui te deu retorno? Não sei. EAD, ensino à distância, é o mais comum nas empresas. Eu não vou saber números absolutos, mas assim, é na ordem de milhões de reais que uma empresa gasta em treinamento presencial ou à distância. Empresas grandes, estão falando de empresas grandes. Sim. E aí, você chega para a pessoa e fala assim, legal, você vai investir 10, 20, 30, 40, 50 mil reais no EAD aqui. Nesse produto, nessa live, nesse conteúdo. Como é que você vai metrificar esse retorno? Eu vou ver quantas pessoas assistiram. Qual foi a nota das pessoas? Caraca, não, meu. O que você precisa fazer com isso aqui? Vou pegar um exemplo de, de um treinamento de compliance. Eu preciso fazer um treinamento regulatório de compliance
e eu preciso treinar a equipe inteira. É regulatório, então é obrigatório. Então é um saco. Tá? O Marcelo que o diga, né? É um Marcelo. conteúdo que é um saco. Você já trabalhou em banco, você sabe. É um Marcelo saco. que o diga. É uma bosta. Ninguém gosta de assistir Ninguém conteúdo. Maçante, Compliance, vontade A de gente pode dormir. entrar depois no Nada contra compliance, mas... Não, mas ninguém gosta de assistir Ninguém esse gosta. conteúdo, mas todo mundo é obrigado. E aí, geralmente, as empresas elas têm indicadores que elas têm que repassar para os órgãos regulatórios e tal. Então, assim, você chega pro cara e fala assim, legal. Mas você sabe como você está hoje? Não. Então vamos tirar uma foto de como você está hoje, como está a sua equipe hoje, como está o seu índice hoje, como está... Puta, eu não consigo. Puta, fodeu. Porque eu posso fazer um vídeo. O vídeo para mim é fácil fazer. Só que se esse vídeo não trouxer resultado, amanhã o diretor vai virar assim, não vai fazer porra nenhuma de vídeo. Vamos fazer agora aqui vamos fazer um PPT que dá na mesma. Que é isso que ele vai fazer. Então, nós temos que ensinar, às vezes, as pessoas, em vários casos, mas assim, existem exceções, mas assim, nos vários casos, você tem que ensinar a pessoa a fazer um ROI do conteúdo que ela está fazendo. Aí fala, pô, tira uma foto aqui de como você está hoje. Como é que você mede que teve retorno desse material? Eu vou ver as pessoas assistindo. Sei lá, vou ter menos reclamação no saque, vou ter menos reclamação no Bacen, se for um banco, vou ter menos reclamação na Anvisa, se for uma empresa de alimentício, menos reclamação na ANAC, se for na Anatel, se for telefonia. Então beleza. Então isso aqui ele é um produto, né? É um treinamento que vai impactar. Então beleza, vamos fazer essas fotos. E a gente vai impactando. Só que a gente tira foto agora, a gente tira foto durante e a gente tira foto depois. Né? Logo depois. É um ano depois. 6 meses depois. Você vai fazendo isso. E você tem que ensinar isso para as pessoas. Porque a maioria das empresas, elas querem produzir. Aí você fala, pô, mas isso é EAD. Pô, legal, vamos falar então de produção de conteúdo para rede social. O que você quer fazer com o seu conteúdo de rede social? Eu quero fazer, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa o quê? Não, eu tenho que divulgar minha marca e crescer seguidor. E aí você vai ver que aí, em alguns casos, né, não vou falar todos, mas em alguns casos, tem lá, tipo, um analista júnior cuidando da rede social. O social media da empresa se reduz a um júnior cuidando da rede social. Que, na verdade, muitas das vezes... Ele posta. Ele ponto. posta. Ele Deve posta. ser muito normal isso. Acabou. Pra caramba. E não gera um resultado hoje. Hoje eu encaro algumas empresas, quando eu vou olhar a questão do digital, eles não entendem que estar no digital, fazer às vezes um vídeo viral, às vezes mostrar a marca. E eu vi algumas empresas hoje, um vídeo viral de um cara brincando, de um cara dançando, alcança tanta gente, e um cara mais sério ou o CEO acaba não gostando e corta o funcionário. Tem alguns exemplos grandes disso. E essa transição está sendo muito complicada. Você tem uma geração aí que não consegue entender e está acabando de perder muito cliente porque coloca uma posição e é esquecido. Como que você faz para gerar valor e mostrar para uma empresa, olha, isso é bom. Você precisa disso. A gente entra num ponto que, assim, existe uma limitação, acho que em qualquer profissão, que é, cara, eu consigo mostrar para você que é legal, que é importante. Mas a sua capacidade de acreditar nisso, ou de entender isso, ou ainda assim que acreditar que isso vai fazer diferença, enfim, ter experiência que isso fez diferença em algum momento, não depende mais de mim. Então, existem objeções que eu vou conseguir quebrar, mas existem objeções que são inerentes à parte de experiência da pessoa. Então, por exemplo, você pega e depende do mercado, né? Deixa eu pensar aqui um mercado que eu acho que... Cara, banco. Porque eu acho que banco é um mercado tradicional. E você tá entrando na seara do Marcelo. Gosto. Banco. Mas Banco. dá um marketing de Não, banco. Trazer o Marcelo Vamos trazer para conversa. O que acontece? Eu acho que banco,
Agora os bancos sabem, porque os bancos digitais quebraram isso. Mas assim, eu já fiz trabalho para banco que eu tentei falar, cara, vamos fazer um vídeo é um EAD, mas a gente pode pegar essa parte e colocar na rede social do banco para você também educar o seu público. Que é muito importante. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque a política do banco não permite, porque comunicação com o cliente é uma outra área, porque tem que tomar um cuidado com o jurídico, tem que tomar não sei o quê. Cara, é tanta mão que não dá. Como eu também conheço empresas que quebraram essa barreira e hoje, empresas grandes, quando eu falo empresa grande, empresa que fatura bilhão, né, capital aberto e tal, que ela tem funcionário fazendo stories para a empresa. A equipe fazendo, planejado, tudo muito bem certinho, nada vida louca, nada vida louca. Mas assim, o funcionário pega um microfone e aí tá com o celular, leva lá e vai pra e você? E faz uma brincadeira ali, posta aquilo, acabou. Mas eu acho que também tem umas empresas que estão surfando na onda legal. Tem um caso lá, por exemplo, do... qual foi? Acho que foi da Stone. Sim, que a menina postou. A menina postou. Aí tem pessoas que falam que isso foi proposital, tem pessoas que falam que não foi proposital, tem pessoas que falam que foi jogadinha de marketing. Mas a onda que algumas marcas surfaram nisso foi muito louco. E o legal é que todas entraram na brincadeira. A maioria entrou. E aí qual que você vê que entrou? As que já estão no mercado. Estão muito inseridas no digital. Que você hoje pega comunica. Burger King, você pega o Nubank, pega cara, várias marcas lá responderam. Agora qual o nome? O iFood. Várias marcas que estão muito inseridas no digital foram lá e surfaram a onda. E aí que é engraçado, você tem um conteúdo grátis. Entendeu, empresa? Quando você entende isso, você tem um conteúdo de surf grátis. Você não precisa investir tanto. Porque você simplesmente aproveitou o mercado, aproveitou uma situação, surfou e abraçou. E pulverizou igual ou tanto. E além disso, né? E além. E quantas vezes você já não viu um post, um produto, um vídeo produzido pra caramba, com câmera animal, que não sei o que você espera que vai viralizar, que vai bombar, tá lá com 1000 views. Aí você pega um post desse aí, tá com 10 milhões, 100 milhões de views. De uma mulher que... Você entendeu? Se fosse eu, tenho certeza que foi sem querer. Ela deve ter chegado no outro dia de ressaca. Eu falei, perdi meu emprego. Perdi meu emprego. Se ela perdeu, ela só trocou, na verdade. Trocou, né? Mas aí que tá o ponto. Tipo, por isso que eu falo, mas então quer dizer que eu não preciso fazer produzir conteúdo estruturado, animal, que não sei o quê? Não, você precisa. Você deve. Mas você tem que fazer conteúdo orgânico. Conteúdo ali, maker, né? Um conteúdo mais leve. Mais feito em casa, mais caseiro. É legal também fazer, porque é a mescla. Pô, o cliente vai querer fazer um conteúdo, vai querer ver um conteúdo, dependendo do assunto, um conteúdo mais pesado ali, mais denso, mais estruturado. E dependendo do assunto, se você... vou mostrar um apartamento aqui, sei lá, uma construtora. Vou mostrar um apartamento aqui. Posso fazer isso num store aqui? Pode. Engaja. Agora, se você quer impulsionar, você quer criar um canal de vendas, você quer fazer aquilo... Cara, faz um vídeo estruturado, roteirizado, desenhadinho, bonitinho pra você. Então, qual que é a estratégia? É isso. Entendi. É diferente. Esse é meu ponto de vista. Esse é o ponto de vista. Meu ponto de vista. E deixa eu te perguntar, dentro de uma geração TikTok que está chegando, que a atenção é um peixinho dourado, como que você consegue atrair dentro das mídias digitais essa atenção? E o principal, como que você consegue falar com tantos públicos diferentes hoje uma empresa? Porque você tem a geração Z, você tem a geração Baby Boomers aí, você tem de tudo. Eu como produtora? Você, produtora. Como eu consigo falar com várias pessoas? Como você conseguiria falar com várias pessoas? Não consigo. Às vezes não consigo. Às vezes eu fico nervoso, porque eu sou de uma outra geração, entendeu? Sim. Eu tava conversando com um cliente hoje.
Cara, é muito difícil você falar com uma certa geração, mas não porque é uma geração difícil, uma geração ruim, uma geração... Porque é uma outra geração. Então, assim, tem coisas que você fica... não dá pra fazer assim. Não vai por esse lado. Só que, às vezes, a pessoa tá certa. E aí, eu sou a geração anterior que fala que não dá pra fazer. Entende? E óbvio... E aí tem um ponto que é importante. Todo mundo sabe, né, meu? Eu sou uma empresa. Eu tenho uma empresa. Eu preciso visar lucro e eu preciso ganhar dinheiro. Então, óbvio que eu vou vender meu peixe. E aí eu vou usar da estratégia para chegar pro cliente e falar assim, legal você fazer o maker, mas você tem que fazer comigo também, meu irmão. Entendeu? Legal fazer TikTok, fazer estrutura para TikTok, fazer coisinha bonita, né? Fazer umas dancinhas lá, tal, legal. Mas você tem que fazer os produtos aqui com a gente também. Então, assim, e aí eu acho que é a questão da geração, cara, as empresas estão se adaptando, empresas clientes estão se adaptando às gerações. E aí, óbvio que depende de nós estar atualizado com tendências, está atualizado com o que o mercado está entregando, como está entregando, como o mercado entende. E aí você vai transitando nas gerações. Então eu tenho que falar com um presidente de uma empresa, um dono de uma empresa, que muitas vezes tem lá seus 50, 60, 70 anos. Eu tenho que falar com o estagiário dele, ou com o júnior, ou com o analista dele, que tem lá seus 20, 25 anos. E às vezes os dois estão se divergindo ali e o nosso papel é convergir as ideias e fazer acontecer. E nessa linha, nessa mesma linha, como que você vê o impacto hoje da inteligência artificial Adoro. Nesse negócio? Gosto bastante. A inteligência artificial, eu acho que ela, para o audiovisual, ela é uma ferramenta de apoio. Tem uma nova, eu esqueci o nome, eu acho que Cora. Sora. Que faz vídeos de até 1 minuto. Mas assim, primeiro, inteligência artificial boa é paga. Não é todo mundo tem grana para pagar. E é em dólar. E é em dólar. Com IOF. Qual é o nome nas verdinhas, meu. Tem 5 vezes mais IOF, mais spread do cartão de crédito. Exatamente. Então você pode colocar ali que vai umas 6, 7 vezes o valor. E aí, assim, o que eu acho que não me assusta como produtor de conteúdo, como audiovisual, uso muito para poder, por exemplo, ajudar em roteiro, ajudar em storyboard, ajudar em ideias de cena. Existe hoje isso substitui alguns profissionais ou potencializa o trabalho desses profissionais. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Então a gente tem storyboard, é você pegar um material que você tem, eu quero fazer uma gravação. Você pega o roteiro, coloca nessa inteligência artificial, ela cria cenas, os desenhos de cenas para você. Isso existe um profissional que faz. E é caríssimo esse profissional. Competente, capaz, mas é caríssimo. E aí ela faz mais. Você pode fazer por rabisquinho ou você faz um desenho 3D do negócio. Tá animal, né? Aí você pode mexer. Não gostei desse ângulo de câmera, vou te arrumar pra cá. E ela atualiza o texto pra você, porque isso vai pro diretor de fotografia e pro diretor técnico. Enfim. Mas tem isso, tem roteiro, tem um copyright pra você postar. Tem edição, podcast. Podcast hoje tá rodando pra caramba. Cara, eu não preciso mais de um cara operando podcast, se não é ao vivo, e não preciso mais de um editor, teoricamente, porque tem um software, se eu colocar lá, fizer as configurações devidas, ele faz o corte de acordo com quem fala. Ele sabe que aquela câmera é minha, ele corta quando eu tô falando, sabe que aquela câmera é de vocês, quando vocês falam, eu corto pra você, e ele faz, cortou, você posta e já era. Então assim, mas pô, acabou com a vida do editor. Não. O editor fazia isso, se era um podcast de 1 hora, ele tinha que assistir o podcast, 3 horas de podcast. Aí ele tinha que ficar lá. Então, cara, ele faz isso em 40 minutos agora. Na verdade, otimizou o tempo, que faz ele pegar mais contrato. Aí ele pega, aí só tem que colocar GC, tem que colocar uma coisinha ou outra, tal, não sei o que, colocar uma vinheta, terminar, exportar isso, acabou.
cria outras formas. Tem a de inteligência artificial de cortes, que eu acho que ainda está muito ruinzinha, mas enfim, ela já dá uma outra força. Então, assim, tem vários tipos de inteligência, produção de vídeos e tal. Acho legal, porque às vezes você vai no banco de imagens e fala, puta, eu queria uma borboleta azul voando. Não existe isso. Um banco de imagem. E captar isso é muito caro. Agora existe. Agora eu consigo fazer. Mas ainda você vê lá o cachorrinho que de repente tem 2 patas, 2 cabeças. Então, assim, ela tá aprendendo. Mas eu acho que eu acredito que a gente vai chegar onde o cara vai colocar assim, quero um vídeo institucional mostrando tal marca. A Adobe já tem uma inteligência, a Flybird, não lembro agora, não lembro, mas tem um da Adobe, que você coloca 2 fotos referências, você faz um descritivo, você fala, tem algumas métricas que você fala, que tipo de estilo de imagem que você quer, ele gera imagem para você. De acordo com aquela referência que você tinha, então, quero um produto que nem a referência, tal, não sei o que, com um pôr do sol passando atrás, uma praia, não sei o que, não sei. Aí você pega aquilo, ele criou lá um protetor solar passando, você pega aquela imagem, joga numa outra inteligência artificial com um texto de fala, sei lá, protetor solar, que não sei o que, é bom para saúde, cuida da pele. Ele faz a locução por inteligência artificial e ainda cria a legenda para você. Se você quiser colocar em inglês, espanhol, inglês, alemão, também faz tudo isso. Hoje já existe. Então, mas eu acho que isso vai evoluir bastante. Então, assim, o que vai diferenciar para uma produtora, um videomaker, é entrega. Como eu entrego isso? E atendimento. Cara, atendimento. O cara pode fazer sozinho? Pode. Eu já fiz projeto que eu cheguei pro cliente e falei assim, cara, você quer que eu faça isso? Quero. Ele falou, tá bom, é tanto. Ele falou, nossa, mais barato que outro. Cara, eu vou usar inteligência artificial. Ele falou, tá bom. Ele podia fazer? Podia. Mas ele não gastou tempo estudando inteligência artificial. Ele não tem tempo de ficar brincando com inteligência artificial, testando. Então, a diferença é, eu vou usar a inteligência artificial para fazer isso. Para ganhar meu tempo, ganhar meu dinheiro. Às vezes você fraciona um pouquinho menor. Por exemplo, fiz uma proposta semana passada para legendar e traduzir 60 vídeos. 60 vídeos? Vídeos de uma indústria farmacêutica, média de 2 a 10 minutos. Ali a média dá uns 5 minutos por vídeo. Cara, esse é um trabalho que antes você cobraria ali facilmente uns R$2.000 por vídeo. Porque tem transcrever, traduzir, colocar legenda na hora certa. É um saco fazer legenda e arrumar e exportar. Trabalho de quantas horas por vídeo? Por vídeo de 5 minutos, se você colocar todos os profissionais, pode colocar umas 15 horas. Por vídeo? Por vídeo de 5 minutos. Fácil, porque o cara tem que transcrever o vídeo primeiro, depois ele tem que traduzir o vídeo, aí ele tem a correção do vídeo, aí ele tem que transformar aquela transcrição em legenda. Vou colocar 10 horas, exagerar, 10 horas, vai. E aí depois o cara tem que ainda editar, colocar a legenda, se ainda o arquivo estiver pronto, enfim. Mas é um processo. Ou seja, um dia de trabalho para cada vídeo. Para cada vídeo, facilmente. Fora que aí você tem 3 meses para fazer os vídeos. Só que o cliente quer para amanhã. Nenhum cliente quer, só que você faz em 3 meses pra mim? Não. Faz amanhã pra mim. E aí, enfim, cara, peguei, testei um vídeo, uma inteligência artificial, mostrei pra cliente, falei assim, tá bom assim? Ela falou, tá ótimo. Cara, não precisei de um... Você eliminou 6 profissionais brincando. 6 profissionais. Pela minha conta aqui. E cobri mais barato, óbvio que eu cobri mais barato. Falei pra cliente, estou fazendo com inteligência artificial, para cliente saber, porque existem algumas coisas que acontecem com conteúdo. Eu falei assim, o risco que eu tenho, eu preciso de um revisor. Ela falou assim, então coloca o revisor, eu quero um revisor. Então a gente só embutiu um preço de um revisor ali. Ponto, acabou. Eu acho que não tem problema você falar para o cliente que você está usando inteligência artificial. Muito pelo contrário. É até mais bonito. Você mostra que você vai entregar o negócio. E que você tá na onda. E que você tá na onda. E você não engana, porque o cliente não é trouxa. O cliente não é trouxa.
Ele vai descobrir. Ele vai Em algum momento ele vai E descobrir. pior, ele vai sacar que você cobrava o mesmo valor que cobrava antes, usando a inteligência artificial, porque ele vai orçar com alguém que o faz e que vai falar pra ele, não, o cara te cobra 2.000 por vídeo, eu te cobro 500, te cobro 600. E ele vai ver o resultado, é a mesma coisa. Você entendeu? Então assim, Você perde o cliente. você perde o cliente. E a credibilidade, né? Então assim, eu acho que não tem um problema você... Primeiro, é importante você estar atualizado sobre isso. Dá trabalho pra cacete. Eu gasto ali pelo menos umas 2 horas por semana estudando sobre inteligência artificial. Tem semana que dá, tem semana que não dá, mas enfim, minha meta é essa. Pra ver, estudar, porque também é chato pra caramba. E tem muita Tem que novidade, saber. né? E cada segunda é uma Cara, nova e aí inteligência. Você tem que saber Tem muita escrever novidade, lá. os Você tem que saber o que prompts, pedir. Cara, não é McDonald's. Dá um número 1, não é. Você tem que detalhar, aí você tem a sequência, aí você vai ver uns caras que já estão... E conteúdo no Brasil tem pouco, aí você tem que ir lá na gringa pegar conteúdo. Meu inglês tá ótimo, tipo FISC, CNA. The books on the table. Mal feito. E aí você acaba... E isso é muito tendo que importante, traduzir. porque na verdade é o prompts que te dá de fato o resultado que você quer. Os prompts, entendeu? Tipo, ela vai fazer, não, cara, um cara de tal, média de idade de tal, você faz um descritivo mais ou menos do rosto, você faz um descritivo mais ou menos do peso, você vai fazendo essa brincadeira, e aí a pessoa, aí ele vai lá desenhar mais ou menos o que você quer. Entendi. E assim, hoje você hoje tem 2 estúdios, né? Trabalhando. Você administra 2 estúdios, gera muito conteúdo em podcast, gera muito conteúdo que tá no hype aí e tá por trás das câmeras, né? Dentro do que você vê que acontece no mundo, qual a importância de uma empresa, qual a importância de uma pessoa ter um podcast hoje? Ter ou participar? Ter, então. ter um, ou participar, ou os dois. Pode ser ter ou participar, de estar dentro dessa nova forma de comunicação. Cara, eu acho que participar, depende da estratégia, mas eu acho que participar de um podcast é importante, porque primeiro, você cria conteúdo, teoricamente gratuito. Então, por exemplo, eu posso pegar todo o conteúdo que a gente está gravando aqui, você compartilhar comigo todo esse conteúdo, eu posso cortar falas e aí eu crio essa... Eu conheço gente que fica pulando de podcast. Podcast não produz nenhum podcast, fica pegando para fazer cortes, para poder fazer cortes. Fala assim, ó, tem 50 podcasts em um mês. Tipo assim, entendeu? Tem. Então, assim, é uma forma de você criar... ser visto, criar conteúdo, você criar a autoridade no assunto, enfim, você ser notado. Anyway, então você consegue. E óbvio que você vai surfar no hype de cada programa que você for passar. Então, acho que isso é um ponto. Agora, produzir o seu próprio podcast, produzam com a gente. Mas assim, o questão... RM12. Só vem. Mas o ponto é, eu acho que assim, você tem, assim, você tem um corporativo, então você tem alguns segmentos. Você tem o corporativo, que é mais intro, ou você pode fazer conteúdo para fora. Você tem o entretenimento e você tem o de negócios. O entretenimento, eu acho que assim, tem um amigo meu que tem um podcast. Ele tem um podcast sobre cultura geek e cinema. Ok. Cara, ele não ganha dinheiro nenhum. Ele não tem intenção de ganhar dinheiro nenhum com esse podcast. Ele não tem intenção de viralizar, de ser um puta de um cara. Ele gosta de falar sobre isso. Só Ele se junta diverte. 3 amigos, troca uma ideia, tem ali a periodicidade, tem um público e beleza. Tá todo mundo feliz. Você entendeu? Só que assim, é um cara que assim, se ele não tiver grana ou se ele não tiver condições de bancar isso, seja com uma estrutura própria, ou seja com uma estrutura contratada, tá fadado. Né? Então ele tem que pensar em como fazer, tanto que é ele que edita, ele tem uma estruturazinha lá dele, tem os microfones, tem as câmeras, tem as coisas dele. Se não me engano, um podcast, agora tá fazendo videocast, mas ele começou como podcast, que é vídeo.
Desculpa, que é só áudio. Só. Mas, e você tem o negócio. Então, assim, aqui você está fazendo um podcast de negócio. Qual que é a sua intenção? Criar autoridade, criar conteúdo e, para você, isso aqui ser sustentável, você tem que ter quem? Patrocínio. E através do patrocínio, ele vai trazer uma receita que vai sustentar o seu negócio. E você também precisa, a ideia também é você ter negócios através desse podcast. Uhum. Isso é um podcast de negócios. Assim, eu sou médico, quero criar um podcast, por quê? Eu vou criar notoriedade. Eu sou engenheiro de dados, eu quero criar um podcast, para quê? Porque isso vai gerar negócios também de alguma forma. Então, sempre vai ter algum negócio rolando, direto ou indiretamente. Sempre vai te atrair clientes. Trazendo, por exemplo, você tem um podcast dentro de uma empresa. E essa empresa tem várias empresas, por exemplo. Se você tem esse podcast com várias empresas, você pega essa empresa, esse podcast, você abre para o mercado. Aí você traz um cliente desse grupo de empresas, você traz um cliente para cá. Esse cliente fala, pô, que legal, vocês têm um podcast. Um podcast nosso aqui também faço para fora, se você quiser fazer o seu. Aí esse cliente começa a fazer podcast. Aí esse cliente começa a conhecer outras áreas, outras empresas, unidades de negócios do grupo. Começa a gerar outros negócios. Então, você vira negócio. Sim. Então, sempre, quando a visão é negócio, aí, cara, o mundo é aberto. Dá pra ser várias coisas. Entretenimento tô de boa, vou fazer. E é isso, corporativo é estratégico, interno ou externo, mas ele tem uma estratégia. Mas é basicamente isso. Então, acho que é fazer podcast para todo mundo, sim. Mas da mesma forma como criar conteúdo, cara, toda semana você gravar podcast não é fácil. A pessoa tem que estar preparada e disposta. Tem que estar disposta. Porque não é fácil. Aí fala, não, vou gravar, já tive cliente, vou gravar 4 programas num dia só, porque eu não preciso fazer no mês. Boa você não sorte. vai conseguir. Não, eu sou brabo. Fez o primeiro, segundo, terceiro, quarto, tipo, já morrendo. Não aguentava mais raciocinar, não aguentava mais trocar ideia, não aguentava mais. E tanto que teve que regravar o quarto. Por quê? Ficou uma bosta. Por quê? Cara, a energia cai. Cansa. Pô, Lá pra caramba. Não, você raciocina toda hora. Ainda mais o âncora. O host, ele precisa estar sempre raciocinando coisas, né? Pegando gancho, pegando coisa. Então, eu acho que é isso. Tipo, quem pode, quem precisa, é isso. Cara, você tem conteúdo para falar? Pô, legal, então vai falar. Você consegue passar a mensagem, você tem um público? Pô, legal, então dá para fazer. E, cara, podcast eu acho que depois que quebrou a barreira dos grandes podcasts, eu acho que ele é uma mídia muito democrática. E hoje é a era dos podcasts nichados. Sim. Ponto. Não tem mais espaço. Você tem os hypados, os grandes, Flow, Podpah, Inteligência Artificial, Inteligência limitada. Isso, Sim, Inteligência Vênus. limitada, Vênus, sei lá, esses grandes. E você tem os nichados. E é isso. E os nichados, na minha concepção, ele é muito mais interessante que os grandes, tá? Por quê? O grande, ele vai ganhar dinheiro vendendo o patrocínio, Energy Shot, o seu Gali Construtora, vai vender o seu patrocínio, vai ter o AdSense, é lógico, mas a gente sabe que hoje o AdSense é em mínimo perto do que se vende de patrocínio. Só que para uma empresa que está se estruturando hoje, quando você entra num podcast nichado, o seu cliente já está lá. Sim. Então você não precisa perder muito tempo. Porque você já vai falar com quem você quer. Isso é no digital, né? Isso é o digital. As empresas, elas preferem, ao invés de investir 50 milhões na Globo, na mainstream, Ela fatia com 5 milhões, alcança o mesmo público. Ela pega 10 milhões, coloca 100 mil. Eu não vou fazer a conta, Marcelo, me ajuda? 100 mil para cada Influencer. O podcast. E você pra já cada coisa, acha o seu nicho. E, cara, ela atinge muito mais no nichado
Isso acontece. Tem vários cases Vários, né? conhecidos. Então acho que é assim, por que então o cara faz ali no Flow? Faz no Podpah, o iFood foi lá e patrocina esses caras. Porque esses caras são, entre aspas, o mainstream dos podcasts. Sim. Ainda vale a pena estar lá. Eles são a Globo, Record, dos Exatamente. podcasts. Mas ainda vale a pena estar lá. Vale a pena você colocar um dinheiro num influencer grande. Sim. Mas, se você quer nichar, pô, eu não tenho muito dinheiro, não tenho muito recurso, não tenho muito budget, vou lá e coloco nos caras mais nichados e aí eu consigo fazer melhor. Então, sim, existe. Agora, eu acho que o grande lance aí a gente volta lá na outra questão. As empresas, muitas delas não enxergam assim. Muitas delas não vê assim, pô, 2 dedos de mercado, apesar de ser pequeno ainda, já é uma coisa... Cara, em vez de a gente... Tudo bem, não vamos investir 50 mil reais. Investe 2 mil reais nesses caras aqui. Você entendeu? Eu vi uma coisa que é muito verdade, né? A gente perdeu uma concepção que é número de pessoas. Então, às vezes a gente pensa assim, o cara lá tem o seu podcast e ele tem 3 mil inscritos e dá 200 visualizações por episódio. Uhum. Isso é um número no digital. Coloca isso no real. Põe 3 mil pessoas correndo atrás de você. Qual o volume que isso dá? Essa concepção, você consegue alcançar muita gente ali. A internet é ad eterno, né? Ad eterno. A não ser que você seja um monarca da vida e seja cancelado. Mas até lá... 96% da internet é ad eterno. Então, assim, a sua marca... Acabou a parceria, viu? Tá mas bom. o podcast Continua. Mas continua lá, Continua meu irmão. Continua. Você entendeu? E o cara não vai poder tirar, porque ele não vai tirar a marca, o programa dele, Programa. que dá AdSense, Que dá. e aí dá view, dá não sei o quê. Então continua a sua marca lá. Mas eu acho que ainda tem muitas marcas que conseguem enxergar isso. E aí, fazendo um pouco da culpa aqui do lado de cá, eu acho que falta os criadores de conteúdos também entenderem isso e se profissionalizarem. Então, fazer conteúdo de maior qualidade, bem gravado, bem feito, bem editado, entendendo que é uma marca, é um brand que ele está vendendo ali. Sim. Programar bem, fazer um estudo legal, um planejamento legal, tal, porque isso também, você vai lá e apresenta um Media Kit para uma empresa, você fala assim, e aí, qual que é? Tem um PPTzinho lá com slide. Sou o Sérgio, tenho 1000 seguidores, então, cara, não. Então, cara, você tem que se programar. Tenho tantos posts, engajamento, não sei o que, tá aqui. Aí o cara vai lá, opa, a tomada de decisão do cara é muito mais fácil. Então, eu acho que falta um pouquinho do lado de cá de alguns influencers em produtores de conteúdo se profissionalizarem nesse sentido. Entendi. Eu sempre falo, pessoal, não bate. Então, agora você vou está lá entendendo como é estar desse lado. Ai. E agora uma pergunta assim muito séria que eu acho interessante de tudo aquilo que você tá no digital. A partir de que momento você virou o Tuco? Cara, isso aconteceu. Eu acredito. Eu vou até, depois que a gente editar esse material, eu vou mandar para essa cliente. Foi uma cliente que é uma agência, e aí a gente tava produzindo podcast pro Google. Com ela começou o Tuco. Com ela começou? Com ela começou no o Google. Tuco, no Google. E aí No ferrou, né? Aí Colocou no Google, viralizou. Mas ela começou a me chamar, e tanto que assim, quando me chamam de Tuco, cara, não tem nada a ver, gente. Não tenho nada a ver com o Mauro Lúcio Filho. Ele tinha o cabelo comprido igual o Tuco. Eu tinha. Vou colocar a foto Agora na tela. curto igual o Lúcio Mauro Filho. Ele toca na banda do Mion também. Quando o Lúcio Mauro Filho não Exato, pode, ele que faz. Só ficou com cachê. Que é a maior parte das vezes. Pois é. Qual o maior faturamento? Eu toco no lugar do Mauro Mion. do Mion. Eu faturo R$1.000 por mês e quando eu toco com o Lúcio Mauro Filho, no lugar dele é 1 milhão. É isso.
Mas foi isso. Então foi onde começou. E no começo eu falava, nada a ver. Aí depois você vai acostumando. Aí quando você é parado, eu ganhei já almoço. Ganhou almoço? Na padaria por causa disso. Já deu autógrafo, Já fui tirou foto? já na padaria, tomando café da manhã na padaria. A moça olhou e falou assim, você? Eu falei, não. Já deu autógrafo. Aí ela, posso tirar uma foto? Eu falei, não. Por quê? E assim, as pessoas, eu falei, cara, tá bom, vai, tá bom. Já aceitou. Tá. Bom, sim, sou eu, sabe, nem falar. Sou Joe, mas enfim. Aí hoje eu atendo e não fico... depois dos 40 você quer saber? Se o cara falar que eu pareço com... sei lá, com qualquer... Eu falo, tá bom. Já me falaram que eu era parecido com um professor da Casa de Papel. Eu falei, tá bom. Gordo, né? Depois de ganhar os bilhões, depois de ganhar os bilhões e comer muita picanha, né? Muita picanha. O louco, né? Muito melhor. Entendi. E a gente parte aqui pra encerrar. Qual o conselho... Pode continuar. Editor, qual o conselho você daria para uma pessoa que hoje, tá, acordou e falou assim, eu quero ficar famoso na internet? Calma aí, agora você me... Cara, não... Você quer ficar famoso? Acorda pra realidade, vai trabalhar, larga de ser vagabundo, que isso não é brincadeira, corta, brincadeira. Ainda bem que você é o editor. Quando eu arranjar um entrevistado que nem você... Ser vagabundo, eu quero ser jogador de Entenda futebol. TikToker. Meu amigo, entenda que, sei lá, 1 em 10... Não, 1 em 10 não, eu tô sendo 1 em 100. Muito mais. Entenda que 1 em 1 milhão vai ser famoso. Você entendeu? E quem viraliza... Real agora, vamos lá. Resposta certa, vai. 3, 2, 1. Cara, é muito complexo falar, tipo, como fazer pra ser famoso, como deixar de... Porque existe o cara que é repentinamente famoso, viralizou um vídeo e nunca mais o cara viraliza. E existe o cara que constrói a carreira e fica famoso e consegue... dentro da área dele ser famoso, ou dentro do nicho dele ser famoso. Acho que, cara, eu não vou me atrever a dar uma receita de como ficar famoso, porque eu não sou famoso, né? Mas eu acho que, assim, tudo começa com... Você quer uma coisa? Então começa a fazer. Você quer... eu quero ser um jogador de futebol. Então começa a jogar futebol. Você não joga bem? Então para, meu. Não vai jogar futebol porque você não joga bem futebol. Você entendeu? Eu quero ser um... mas eu não aprendo a jogar futebol? Então, tem coisa que você aprende. Tá? Então, eu não vou conseguir, então, ser um bom influencer. Cara, de repente não é um negócio de você ser influencer. Às vezes é stand-up. Então, vai ser um bom comediante. Às vezes é você fazer... videozinho de aquele... pegadinha com a família. Vai lá e faz. Você entendeu? Meu negócio é fazer historinha... Audiovisual. São os espíritos do audiovisual. Pra mandar você embora. Nossa senhora do audiovisual. Então, aí o que acontece? Eu acho que não existe uma receita para ser famoso. Ainda mais no mundo que a gente vive do viral. Uhum. Mas eu acho que tudo é você começar fazendo e querer fazer e nos momentos onde você é testado, provado e você é... Como fala? Onde tudo coopera para você parar, você continua. Cara, um dia pode ser que você seja famoso. Se a sua motivação é essa, você pode se frustrar muitas vezes. Então, assim, um dia pode ser que você seja famoso, um dia pode ser que você tenha sucesso, um dia pode ser que... Mas o seu objetivo tem que ser, cara, faça pequenos objetivos e vai chegar, em algum momento alguém vai te ver, você vai ser notado, você vai ser verificado, e aí vai acontecer. Enquanto isso, só trabalha, né? Pelo amor de Deus, não adianta ficar em casa que não vai fazer nada. O seu pai não é feliz te sustentando. Não enquanto você dança. E não é legal, mano. Sérgio,
Para encerrar, o que é a felicidade para você e o que te faz feliz? Caraca. Ele gosta dessas perguntas. Cara, o que me faz feliz? Eu acho que me faz feliz é ver a minha família feliz. Porque o que me faz triste é quando a minha família tá triste. Então, o meu grau de felicidade é medido pela minha família. Pela minha esposa, pela minha filha. E o que é felicidade? Cara, eu acho que... Eu vou tentar não ser filosófico, porque eu acho que senão eu vou cagar tudo. Então, eu acho que felicidade é uma parada que, assim, é uma constante busca de você... é ruim, né? Puta bagulho chato. De pensar assim, caraca, como é que eu vou pensar de... Você tá vendo, Marcelo? É isso que você faz com o nosso convidado. A gente não para pra pensar, né? A gente não para pra pensar em felicidade. O que é felicidade? Pô, se os meus 6 números caíssem na Mega Sena, é uma puta felicidade. Mas não é isso. Você entendeu? Não é isso. Então deixa que o meu caia. Tudo bem, eu não ligo. Tudo bem. Pode... Não vou deixar de ser feliz. Não vou. Mas não. eu acho que felicidade é o você conseguir conciliar as áreas da sua vida, equilibrar as áreas da vida e, cara, você ter um porquê de viver. Você entendeu? Então, assim, meu porquê de viver é Deus e minha família. São meus porquês de viver. E isso move todo minhas outras áreas. Então, quando eu penso em desistir, quando eu estou chateado, cara, não, eu tenho um motivo para acordar, tenho um motivo para lutar, tenho um motivo. E é essa busca da felicidade, é essa busca que eu estou chegando. É um carro? Cara, pode estar significado ali no carro, mas o carro não se acaba. Né? A felicidade não se acaba ali. É viajar? Pode ser, sim, mas não se acaba ali. É comprar uma casa? Sim, mas não se acaba ali. Mas eu acho que é nesse sentido, eu acho que é muito mais estar ali com a família e tudo isso, todo o em volta atende ali a família e coopera para a família e traz alegria e felicidade para a família. É isso. Perfeito. Obrigado, Sérgio. Perfeito. Obrigado. Então encerramos aqui mais um 2 Dedos de Mercado com o Tuco, não o Sérgio, tá? O único descendente de alemão e italiano moreno que eu já vi na face da terra. Não. Existem outros 17, que são meus irmãos e meus primos. Eu não conheço seus irmãos e seus primos, então você é o único. É um bom argumento. É um bom argumento. Como eu não conheço seus irmãos e seus primos, você é o único. Abraço a todos vocês, até o próximo. Boa noite. Boa noite.